Nós queremos compartilhar nesta noite com a igreja um texto um pouco extenso, de 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos de 3 até o verso 13. Tá? E o título da nossa mensagem é Vivendo Dias Turbulentos. A vida cristã, irmãos, de fato não é um mar de rosas. A vida cristã é uma tempestade na qual não faltam nuvens escuras, trovões aterradores. A vida cristã ela não é feita de momentos amistosos, mas ela é tecida de lutas acirradas, lutas bravenhas mesmo. Ela não é uma viagem por águas calmas, muito pelo contrário, é uma navegação turbulenta em mares revoltos. Por isso, poucas pessoas decidem-se ao lado de Cristo, porque entende que a vida cristã é uma vida de abrir mão de muitas coisas. O texto que nós vamos ler agora, ele retrata uma tela de uma tempestade de problemas. E o texto diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, diz-nos o apóstolo Paulo. Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, o amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Amém? Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra, e oramos, Senhor, para que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender aquilo que Tu tens para nos ensinar nesta noite. Oramos agradecidos em Teu nome. Amém. Paulo, irmãos, ele tinha o cuidado de não fazer coisa alguma que pudesse servir de tropeço, tanto para incrédulos quanto a cristãos. O versículo 3 diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Querido, Paulo tinha esse cuidado de não fazer ninguém tropeçar, porque quando um ministro de Deus, quando um cristão, quando ele quebra a lei moral de Deus, a igreja não consegue mais testemunhar efetivamente para o mundo. A igreja, na verdade, se torna objeto de riso, porque a poluição do pecado mostra uma contradição entre atos e palavras. Irmãos, o ato pecaminoso por parte de um cristão, ele condena a mensagem do Evangelho. Portanto, cuidado com a sua posição, cuidado com aquilo que você faz e com aquilo que você fala, a maneira como você se comporta, as roupas que você veste, o testemunho que você dá ali fora, porque isso pode fazer tropeçar pessoas, e por causa desse tropeço, elas não chegarão à salvação. E Paulo, como ministro do Evangelho, ele tinha esse cuidado, de não fazer tropeçar as pessoas. Também Paulo não se recomendava à igreja como os falsos obreiros, buscando glórias humanas.
mas Paulo recomendava-se como ministro de Deus nas mais diversas provas de vida. E ele relata isso nos versos de 4 até o versículo 10. Um leitor desatento, ele pensará que esse relato de Paulo, dos versículos de 4 a 10, é uma coletânea de experiências sem qualquer conexão. Contudo, uma observação mais detalhada do texto provará que Paulo faz um cuidadoso e lógico arranjo de um catálogo de provas de suas experiências. Nos versos de 4 a 5, seus pensamentos estão sobre suas provações. Nos versos 6 e 7, os pensamentos estão sobre a divina providência do Senhor. Nos versos de 8 a 10, sobre a vitória nas circunstâncias adversas. Paulo começa esse catálogo de provas com uma das virtudes mais robustas da vida cristã. E Paulo começa isso falando da paciência, uma paciência triunfadora, versículo 4. E hoje eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar o raciocínio. Eu não projetei ali todos os versículos, então você mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o nosso raciocínio. Ele então começa falando dessa paciência, e é uma paciência triunfadora, versículo 4. Irmãos, a palavra grega, ela não pode ser traduzida aqui ao pé da letra, essa palavra que foi traduzida por paciência. Mas essa paciência que Paulo descreve aqui, não é aquele tipo de mentalidade das pessoas que se assentam de mãos cruzadas e de cabeça baixa, até que a tormenta de problemas passe. Não é aquela resignação pacífica. Esse tipo de paciência, muito ao contrário, descreve uma habilidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante que transforma completamente todas as situações. Esse tipo de paciência, amado irmão, é paz em meio à guerra, é calma no meio da tempestade, é segurança nos tumultos. Era sobre isso que Paulo estava falando, sobre essa paciência. Vejamos 4 perspectivas desse texto em estudo. Então você tem aí os 4 pontos da mensagem. Esses 4 pontos nós vamos comentar rapidamente sobre cada um desses pontos, e cada um desses pontos estão subdivididos em 3 outros pontos. Paulo trabalha todo esse texto assim, fazendo essas subdivisões. E se você observar o texto, você vai perceber isso. O primeiro ponto, ele vai falar quando o mar se revolta na vida cristã. E aí ele vai trazer esse primeiro ponto ali, os conflitos internos da vida cristã. O verso da parte 4, da parte B, até o versículo 5, diz assim: nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no jejum. Paulo aborda 3 grupos, cada grupo composto de 3 situações, onde a paciência é aplicada. E ele vai trazer então, esse primeiro grupo aí, os conflitos internos da vida cristã, as aflições, as privações e as angústias. Essa palavra usada para aflição aqui, irmão, ela descreve uma pressão física, uma tribulação. Representa aquelas situações que são cargas para o coração humano, aquelas desilusões que podem destroçar, que podem destruir uma vida. Aquela notícia que você recebe, que acaba com o seu dia. Aquele telefonema que você atende, o resultado do exame que você pega, isso te traz essas aflições, acaba com o teu coração, destrói você, como nós falamos no popular, tira o chão, você fica sem chão, fica completamente aflito. E depois ele vai falar das privações. Essa palavra significa literalmente as necessidades da vida.
Essa palavra ela é usada no sentido de sofrimento. Muito possivelmente Paulo estava falando e lembrando-se das suas torturas. Quando Paulo foi privado de sua liberdade, quando foi torturado, quando ele passou fome, quando ele ficou acorrentado. Sabe, são aquelas cargas inevitáveis da vida que retratam necessidades materiais, necessidades emocionais e até mesmo necessidades físicas. Muitas vezes nós sofremos essas privações, somos emocionalmente carregados, sabe, materialmente muitas vezes necessitados, desde as coisas mais simples, para nós até que não afeta muito não, graças a Deus por isso, mas tem pessoas que comprar o pão pela manhã já é um negócio assim, um desafio, não é verdade? Muitos de nós já passamos por isso, nós que viemos de uma família pobre, não é? Nós sabemos disso, como era difícil comprar o pão, ter o ovo na mesa para comer com arroz ou com a farinha, né? Como isso era difícil, como isso era pesado, né? Muitas vezes nós passamos privações, e aquelas privações emocionais, não é? Quantos casais não estão se privando um do outro? Quantos casais não estão privando o outro do seu aconchego, do seu apoio? Quantas privações? Quantos filhos têm deixado de falar com seus pais? Quantos pais deixaram de falar com seus filhos? São essas privações emocionais que Paulo se refere. E ele diz nas angústias. Esse termo aqui significa um lugar muito apertado. Essa palavra, ela era usada para descrever a condição de um exército encurralado em um desfiladeiro estreito e rochoso. Um lugar que não tinha escape. Muitas vezes nós estamos assim, completamente encurralados. Você olha para a esquerda, para a direita, para a frente, para cima, para o lado, não tem saída. Há momentos na vida cristã que nos sentimos assim, trincheirados, cercados por todos os lados. Sabe, nesses momentos, irmãos, nós precisamos desta paciência em Deus, dessa paciência triunfadora, para aguardarmos o livramento do Senhor. Há momentos, amados, que nós não devemos fazer absolutamente nada, é melhor esperar. Porque se você disser uma palavra, aquela palavra pode ofender. Aquela palavra pode destruir muito mais do que se você permanecesse calado. É preciso, às vezes, ter paciência para suportar essas aflições, essas privações. É preciso ter paciência para passar por essas angústias, confiando no Senhor. Eu não sei quanto tempo se você tem vivido isso, mas uma coisa eu posso dizer para você com certeza: confia no Senhor, porque do Senhor vem o livramento. Tenha paciência, uma paciência triunfadora. Depois o apóstolo Paulo vai tratar no segundo item, ele vai falar das tribulações externas da vida cristã. Primeiro ele fala das coisas internas, né? E agora ele vai falar das coisas externas. E aí ele vai falar nos açoites, nas prisões e nos tumultos. Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele menciona aqui 3 circunstâncias difíceis que ele enfrentou como ministro da nova aliança. E esse segundo grupo apresenta exemplos particulares. Os açoites. Irmãos, o sofrimento de Paulo não era apenas espiritual, não, mas também físico. Paulo foi açoitado várias vezes, fustigado com varas e até apedrejado. E não só Paulo, mas muitos cristãos passaram por isso. E exatamente porque os cristãos primitivos, os cristãos da igreja primitiva, no surgimento da igreja, exatamente porque eles enfrentaram as fogueiras, as feras, toda sorte de castigo físico, é exatamente por isso que hoje
nós recebemos o legado do cristianismo. O próprio apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho, e ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. 2 Coríntios 11, versos 24 e 25. Esses açoites lhe deixaram cicatrizes. Não é brincadeira, não. É por isso que Paulo, em Gálatas 6, verso 17, ele diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha as costas marcadas, das chibatadas. Todo o seu corpo era marcado por causa dos açoites que ele levara. E ele humildemente diz: eu trago no corpo as marcas de Cristo. E Paulo fala das prisões. Paulo foi preso várias vezes. O livro de Atos registra a sua prisão em Filipos, em Jerusalém, Cesareia, Roma. Paulo passou vários anos de seu ministério na cadeia. Ele terminou seus dias em uma masmorra romana, de onde saiu decapitado. Ao longo dos séculos, um número incontável de crentes em Cristo, obviamente, suportou prisões e esteve disposto a abandonar essa liberdade, ao invés de abandonar a fé. Eles preferiam ser presos, torturados, muitas vezes queimados. Nós sabemos que eles eram ungidos com piche, amarrados nos postes, e à noite eram acesas aquelas piras humanas para iluminar as ruas da cidade. Mas eles estavam ali, firmes no Senhor, e porque eles estavam firmes no Senhor, o Evangelho chegou até nós hoje. Nós temos um legado que nós temos que honrar, irmãos. Nós temos que manter viva a palavra de Cristo. Talvez nós não tenhamos experimentado essa prisão física, mas que tal a prisão do medo? Quantos crentes estão aprisionados pelo medo? Medo que leva ao desespero, que traz a insônia, medo que traz a depressão. Há muitos crentes prisioneiros que não conseguem libertar-se. Há muitos crentes presos em vícios, em pecados, dos quais ainda estão agarrados, acorrentados. Há crentes presos na prisão do orgulho, que não se dobram, que não perdoam, que não se esquecem. Há muitos prisioneiros, há muitos presos nos vícios. Vícios que não apenas destroem a moralidade, mas também a sua saúde, seus relacionamentos. Há muitos cristãos prisioneiros necessitando urgentemente serem libertos. E só em Cristo eles podem encontrar a verdadeira liberdade. Hoje nós ouvimos o testemunho do irmão dizendo da sua dificuldade de se libertar da bebida, um vício, né? E quantos de nós já não passamos por isso? Quantos não experimentamos exatamente essa mesma luta? Não é? Paulo, depois ele vai falar dos tumultos. Paulo não enfrentou apenas a severidade da lei judaica, por onde ele passou também a lei romana, mas ele enfrentou também a violência de uma multidão deslocada, sabe? A palavra grega usada aqui por Paulo significa instabilidade, multidões em rebelião, instabilidade em desordens civis ou civil. Paulo, ele enfrentou muitos tumultos. Esses tumultos referem-se àqueles perigos que são criados pelos homens. Em quase toda a cidade onde Paulo passou, ele enfrentou multidões enfurecidas,
incitadas principalmente pelos judeus. Em Antioquia da Pisídia, os judeus incitaram as mulheres da alta posição e os principais da cidade para expulsar Paulo. Em Icônio, houve um complô para apedrejar Paulo, e ele precisou sair da cidade. Em Listra, uma ensandecida multidão apedrejou Paulo. Em Filipos, uma multidão alvoroçada prendeu Paulo e Silas, açoitaram, lançaram na prisão. Em Tessalônica, uma turba procurando Paulo alvoroçou a cidade, arremeteu-se contra Jasão e sua casa. Em Éfeso, houve um grande tumulto e os amigos de viagem de Paulo foram presos. E mesmo durante o ministério de Paulo em Corinto, ele também foi preso. Procuraram levá-lo diante do governador. Um dos piores casos de agitação civil ocorreu em Jerusalém. Ali o povo amotinado procurou matar Paulo. Por todo lugar onde Paulo pregou o evangelho, ele defrontou-se com ensandecidas multidões. Mas Paulo nunca abriu mão de cumprir a sua missão. Mesmo em todo tumulto. Irmãos, muitas vezes a nossa vida está meio tumultuada. Não dá para comparar com esses tumultos aqui. Mas por causa desses tumultos, nós queremos abrir mão do ministério, nós queremos abrir mão da igreja, nós queremos abrir mão, muitas vezes até da nossa condição de servos do Senhor. E Paulo nos ensina que apesar das adversidades, o Senhor está conosco. Porque todas as vezes, todas as dificuldades que Paulo enfrentou aqui, Deus o livrou de todas elas. Eu iniciei dizendo que a vida cristã não é fácil. E Paulo está provando que não é fácil. Em terceiro lugar, nós vimos as tribulações naturais da vida cristã. Então a gente tem os tumultos, os problemas internos, os problemas externos, e agora as tribulações que são naturais da nossa vida. E Paulo segue a sua extensa relação, agora falando nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Não é? A parte B do verso 5. As três provas que Paulo passa a mencionar, elas não vieram de fora, não vieram de dentro, mas elas foram abraçadas voluntariamente por ele. Algumas coisas Paulo assumiu voluntariamente. Vou comprar essa briga. E abraçou aquele negócio. E Paulo começa dizendo aqui sobre trabalho. A palavra usada por Paulo é muito sugestiva, porque descreve um trabalho que leva ao esgotamento. É o tipo de tarefa que exige todas as forças do corpo, da mente, do espírito, sabe? Implica trabalhar até ficar fatigado. O cansaço que se segue após esse trabalho, o uso total de suas forças, deixa a pessoa extenuada. E era assim que Paulo estava, extenuado. Muitas vezes completamente extenuado. Não tinha força para mais nada. Paulo chega a trabalhar, a declarar, que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Acho que não está aí. Mas diz assim: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Diz o apóstolo. Depois ele vai falar das vigílias. Algumas vezes Paulo passava a noite em oração. Algumas vezes ele nem conseguia dormir em função dos tumultos. Algumas vezes ele não dormia porque estava fugindo. Perseguições por todos os lados. E isso era quase sem trégua para Paulo. Essa palavra aqui, essa palavra para vigílias, refere-se àquelas ocasiões em que Paulo voluntariamente
ficava sem dormir, ou ele encurtava suas horas de sono, por motivos de perseguição ou por motivo de preparação para o trabalho evangélico. Cuidado com as igrejas, cuidado com a oração. Paulo seguia o exemplo de Jesus Cristo. Marcos capítulo 1, verso 35, vai falar sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 12, vai falar sobre isso. Passando muitas horas da noite, muitas horas da madrugada em oração. E o jejum que Paulo se refere aqui, é esse também, esse jejum voluntário. Ficar sem comer para servir, para realizar mais trabalhos. A exemplo de Cristo, muitas vezes Cristo não tinha tempo para comer. Não parava para comer. Muita coisa para fazer. E Paulo, muitas vezes, abriu mão também de se alimentar para continuar servindo, para fazer o que ele tinha que fazer. Mas esses jejuns também podem se referir a momentos em que Paulo passou por privações. Ele não estava sendo privado de se alimentar. Por exemplo, nas prisões. Não é? Nas prisões, uma refeição por dia, provavelmente, segundo os historiadores, pão com água. Uma vez ao dia e só, pão dormido. Né? Então, Paulo, ele passou, de fato, muitas privações e até esses jejuns, assim, obrigatórios. E nós, irmãos, nós temos fartura de comida em nossas casas. Amém? Nós reclamamos ainda. Nossa, comer carne de novo? Eu não aguento carne todo dia. Hã? Tudo bem que seja ovo. Ovo de novo? Daqui a pouco eu estou criando penas aqui. Hã? Irmãos, é uma bênção ter o alimento. É uma bênção. Você poder sentar à mesa e ver a mesa farta. Nem que seja de arroz, farinha. Né? É uma bênção. Mas nós devemos tirar um tempo para enfraquecer o nosso corpo físico e fortalecer o nosso espírito através do jejum. Abrir mão de nos alimentarmos, para nesse período estar em oração, nos alimentando de Cristo. Nós falamos isso hoje pela manhã, o simbolismo, não é? Do pão, do maná que caía para o povo que estava no deserto. Todos os dias de manhã cedo caía o pão lá, o povo ia lá e recolhia o pão, simbolizando Cristo, viva todos os dias, alimentando-se de Cristo Jesus. Todo dia, todo dia. Meu irmão, todo dia, come um pouquinho de pão, um pouquinho de Cristo, sabe, todo dia. Não enfraqueça teu espírito, não, se fortaleça. E porque Paulo estava fortalecido, ele pôde suportar todas as dificuldades. Porque Paulo estava fortalecido, ele aguentou todas essas dificuldades, prisões, açoites, surra, sabe, difamação, tudo. Por quê? Porque ele estava se alimentando de Cristo. O espírito estava fortalecido. Ponto 2. Ponto 2, chegamos ali. Quando Deus nos capacita a enfrentar as tempestades da vida cristã. E aí os versos 6 e 7 diz assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Paulo deixa de lado agora provas e tribulações que a paciência lhe permitiu vencer e passa a referir-se a uma série de elementos com os quais Deus o equipou para enfrentar as tempestades da vida.
E mais uma vez ele faz esta reunião de grupos de 3 em 3 elementos. E em primeiro lugar, ele vai falar sobre as qualidades que Deus outorga à mente. Primeiro a mente. Cadê? Aí. As qualidades que Deus outorga à mente. Ele vai falar sobre a pureza, o saber e a longanimidade. Pureza. Paulo, nesse texto, era definido pelos gregos como evitar cuidadosamente todos os pecados que são contra os deuses. Essa era a definição da palavra que Paulo usa aqui para pureza. Evitar cuidadosamente todos os pecados que são contra os deuses. Ser puro é estar livre de toda mancha de contaminação, tanto da carne como do espírito. É ter vida pura, ter motivos puros, é ter ações puras, é ter pensamentos puros. E Paulo buscava essa pureza e ele sabia que isso foi entregue a ele pela parte de Deus. Deus o capacitava, Deus o habilitava. E nós falamos isso na escola bíblica dominical. A habilitação do Senhor nas nossas vidas. E se você não está vindo da escola bíblica, está perdendo muita coisa, já sentiu aí, né? Então, venha conosco, assista também, participe, aprenda com a gente, né? Nós podemos aprender com você também. E Paulo, então, buscava ser puro, puro nos pensamentos. Sabe, muitas vezes nós queremos ser puro nos atos, mas os nossos pensamentos, não é? Uma musiquinha que as crianças cantam, e a gente canta com as crianças, né? Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, pezinho, para onde vai. Cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, olhinhos, com o que vê. Isso se aplica a nós, sabe? Porque muitas vezes nós não olhamos as coisas com pureza. Nós olhamos as coisas com desejos ou com julgamento. E Paulo tinha esse cuidado, e ele sabia que isso veio da parte de Deus. Ele fala também do saber. Aqui não é o conhecimento intelectual que ensoberbece, mas não é esse conhecimento teórico, mas é o conhecimento daquilo que se deve fazer. Porque muitas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Aí entra a pureza. Pureza dos pensamentos. Eu sei o que é para ser feito. Devo fazer. Então, esse saber é a aplicação desse conhecimento. E depois ele vai falar dessa longanimidade. A palavra grega aqui, utilizada por Paulo, é paciência com pessoas difíceis. Aí pegou, né? Você ser paciente com pessoas boas é tranquilo, mas ser paciente com pessoas difíceis, meu irmão, isso é autodomínio, é não revidar o mal apressadamente. Tem muito crente que é assim, bateu, levou. Né? Pá, pá, a resposta está na hora, está na ponta da língua. Né? Eu falo o que está no coração, fala besteira. Né? Mas eu falo o que está no coração. Né? Então, nós precisamos ter essa habilidade de suportar pessoas difíceis, mesmo quando essas pessoas estão erradas, ou quando elas são cruéis para conosco. E como isso é difícil. A pessoa está te culpando de alguma coisa que você não fez, ou talvez até tenha feito, mas não naquele grau, e a pessoa está ali, pá, 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 e você está... Chega um momento que... Tem gente que nem chega o momento, recebe a primeira pedrada, já joga 2 de volta. Mas nós precisamos dessa qualidade, ser longânimos, sabe? Não responder apressadamente. Pensa.
Às vezes é bom contar até 10. Essa palavra, ela refere-se a um demorado refletir mental antes de dar lugar a sentimentos e a ação. Então pense antes de responder. Pense antes de agir. Não vai no fogo não, porque no fogo da batalha, meu irmão, a gente fala e faz tanta besteira. Em segundo lugar, ele vai falar agora das qualidades que Deus outorga ao coração. Aí ele vai falar sobre a bondade, sobre o Espírito Santo e sobre o amor não fingido. Ser bom é pensar mais nos outros do que em si mesmo. Isso é bondade. Né? Então, se você pensa mais nos outros do que em você, então você é um cara bom. Se você pensa mais em você do que nos outros, precisa rever seus conceitos. Paulo, ele era mais preocupado com a igreja do que com ele. Paulo era um cara bom. Ele se preocupava mais com os irmãos do que com ele. Né? Depois ele vai falar sobre o Espírito Santo. Nenhuma palavra ou ação bondosa pode ser realizada sem a intervenção do Espírito Santo. Falamos sobre isso de manhã. A habilitação do Espírito Santo na vida do crente. Né? Então, assim, tudo que nós fazemos de bom é porque Deus nos orienta a fazer. É consequência da nossa obediência ao Senhor. Porque a nossa tendência natural, irmãos, é fazer aquilo que é ruim. Não é? Talvez seja bom para nós, mas não tão bom para os outros. Então, eu estou pensando em mim. Então, isso aqui é bom para mim? Aí eu faço. Não é? E quando a gente olha isso, aplicando, por exemplo, para a vida conjugal, por que a maioria dos casamentos se acabam? Porque os cônjuges não estão preocupados com o outro, estão preocupados consigo. O que é bom para mim? Eu quero ser feliz, e o que acontece comigo, e a minha vida, e como eu fico. Né? Mas se eu pensasse no outro, eu não agiria assim, de forma nenhuma. Né? Então, nós precisamos dessa orientação do Espírito Santo. Irmãos, ore, peça discernimento do Senhor. Sabe? Pergunta para Ele, como eu estou agindo? Como eu devo agir? Que o Espírito Santo nos habilite, nos capacite a agir no poder do Espírito Santo. Às vezes a gente fala poder do Espírito Santo e a gente se lembra logo de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, que Paulo pregava no poder do Espírito Santo. Né? Mas e que tal viver no poder do Espírito Santo? Que tal tratar seus filhos no poder do Espírito Santo? Que tal tratar a sua esposa, seu cônjuge, no poder do Espírito Santo? Que tal viver no poder do Espírito Santo? É Ele que conduz a sua vida e não você. Né? Você completamente submisso ao Espírito Santo do Senhor. Depois Paulo vai falar sobre o amor não fingido. E a palavra aqui é ágape, para amor. Significa essa invencível benevolência. Aquele tipo de amor que não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. É o amor que não se vinga, mas é o amor que se entrega sacrificialmente em favor da pessoa amada. Esse amor, ele não é misturado com sentimentos egoístas. O amor ágape é esse amor puro que visa de fato o bem do outro, que visa de fato o bem da pessoa amada. Isso vai fazê-la feliz? Vai. Então, eu farei. Porque isso tem um custo para mim? Tem. Mas ela vai ser feliz? Vai. Ótimo. Isso começa nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? Jogo do Flamengo, flamenguista quer assistir jogo do Flamengo. Né?
Mas aí a minha netinha está em casa. Aí jogo do Flamengo. Vou à piscina. Vou à piscina. Tá, meu amor. Depois eu vejo os melhores lances. Vamos para a piscina. Né? É um sacrifício? É. Mas, irmãos, é isso que o amor faz. Isso para dar um exemplo bem, bem simples, bem pequeno. Não é? Mas é isso que o amor faz. Ele se sacrifica em favor da pessoa amada. Sabe? Em terceiro lugar, as qualidades que Deus outorga para a pregação do Evangelho. E Paulo sabia que tudo que ele falava, tudo que ele pregava, tudo que ele ensinava, vinha de Deus. E aí ele vai falar da palavra da verdade, do poder de Deus e das armas da justiça. Irmãos, todo crente, todo cristão, em primeiro lugar, ele é ministro do Evangelho. Não pense você que porque você não é pastor, você não é ministro do Evangelho. Deus te chamou para anunciar as boas novas. Resumiu tudo o que eu queria dizer. Né? Você foi chamado para anunciar, você foi chamado para pregar, você foi chamado para evangelizar, você é ministro do Evangelho. E você precisa da verdade, você precisa pregar a verdade. Me lembro que fui ao hospital orar com uma pessoa, na verdade fui orar com outra pessoa que estava doente, mas você chega na UTI, tem várias camas, todas as pessoas numa dificuldade tremenda, e a gente acaba orando com a maioria dos leitos ali, a gente acaba orando com as pessoas ali, e eu fui orar com um rapaz, ele estava consciente, e eu disse, posso orar com você, querido? Ele estava me olhando, quando eu cheguei, ele já ficou virado a cabeça assim, me olhando. Eu orei com a pessoa com quem tinha ido visitar, depois orei com o vizinho, e ele seguiu orando, olhando. Eu disse, bom, vou também naquele leito, né? Posso orar com você, querido? E ele disse, como é que você vai orar? Pergunta interessante. E eu disse, eu vou orar para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Aí ele disse, essa oração eu quero. Porque veio um outro aqui, que orou e que decretou a minha cura, e disse que em 2 dias eu estava curado, eu já estou aqui há quase 20 dias. Aquela pessoa estava desacreditada de Deus. Porque alguém faltou com a verdade da palavra. Fez uma promessa que Deus não fez. Eu vou te curar em 2 dias. Não vai. Como é que ele sabe disso? Irmãos, nós precisamos falar a verdade. Embora, às vezes, doa. E muitas vezes, quando a pessoa está enferma, eu chego, oro e digo, Senhor, faça a tua vontade. Se essa doença é para a morte, seja misericordioso, Senhor. Mas se não, restaura. Restaura. Paulo sempre falou a verdade. Ele sempre pregou a verdade. Doesse a quem doesse. Ele recebeu a palavra da verdade. E ele transmitiu a palavra da verdade. Paulo não gerou a verdade. Ele não transmite o que vem de dentro, mas ele transmite o que vem do alto. Nós não podemos falar das nossas emoções, querido, mas daquilo que Deus falou. E essa é a maneira de você pregar, não existe outra maneira. Fale aquilo que Deus falou e acabou. É só isso. Depois Paulo fala desse poder de Deus. Paulo anunciava a palavra no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, sem o poder de Deus não há
pregação do Evangelho. Porque o pregador não pode falar de si, mas ele tem que falar daquilo que vem do alto. Muitas vezes a gente confunde essa expressão, poder de Deus. Você pensa que o cara tem que estar cheio do Espírito, transbordando, pilotando. Meu irmão, é falar o que vem do alto. É ministrar a verdade. Isso é poder de Deus. A vontade de Deus realizar ou não, isso é outra coisa. O pregador, o ministro, o cristão, ele precisa entregar a palavra da verdade, na verdade, não aquilo que ele está no coração, mas aquilo que Deus entregou para que ele falasse. E aí, os resultados é com o Senhor. Muitas vezes, já orei com pessoas enfermas, e elas ficaram boas, curadas, rapidinho. Mas muitas vezes orei com pessoas enfermas, e elas morreram, rapidinho. Porque o poder não está em mim, mas está nele. A nós cabe a intercessão, ao Espírito, a realização, e é só isso. Depois ele vai falar sobre as armas da justiça. Essas armas eram tanto de defesa quanto de combate. Tratava-se do escudo que era usado na mão esquerda, a espada à direita. O escudo, arma de defesa, a espada, a arma de combate. A vida cristã, irmãos, é uma luta sem tréguas. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nessa peleja não há campo neutro. Ou somos um guerreiro, ou somos uma vítima. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. O seu cônjuge não é seu inimigo. Seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, não são seus inimigos. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Mas a nossa luta é contra principados, contra potestades. E nesse campo de batalha, ou somos de fato um guerreiro, ou então seremos uma vítima e tombaremos no meio dessa batalha. Nós não podemos entrar nessa luta sem armas adequadas. Romanos capítulo 10, versos 4 e 5. O ponto 3, vou ter que correr um pouquinho. Os grandes paradoxos. Os grandes paradoxos da vida cristã. E Paulo vai mostrar agora vários paradoxos. Ele fala por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo e possuindo tudo. É um paradoxo tremendo nessa relação que Paulo faz aí, não é? Ele passa a mencionar 9 paradoxos da vida cristã, e trata-se de uma série de contrastes profundos. Aqui está claro, irmãos, a profunda diferença que existe entre a perspectiva de Deus e a perspectiva dos homens. Esses paradoxos, eles falam dos dois lados opostos da vida de um homem de Deus, do lado secular e do lado espiritual, do lado visto pelo homem e do lado visto por Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, irmãos, ele experimenta tanto o topo da montanha, como também as regiões mais baixas, mais profundas, os vales mais sombrios. O verdadeiro cristão, ele oscila entre a honra e a desonra, entre a infâmia e a boa fama, entre a vida e a morte. Eu quero considerar aqui rapidamente
esses paradoxos aqui entre honra e desonra. Aos olhos do mundo, amado irmão, Paulo era um homem despojado de toda honra. Ele era considerado pelo mundo como a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Mas aos olhos de Deus, Paulo era muito honrado. Paulo, ele tombou como Marte na terra, decapitado numa tosca cela romana, mas levantou-se como príncipe nos céus. Diz 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido, diz Paulo, por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Oh glória! Sabe, irmãos, Paulo tinha certeza absoluta do seu serviço, do seu sacrifício para o Senhor, para a igreja do Senhor. Depois ele vai falar da infâmia e boa fama. Os opositores de Paulo criticavam cada uma das suas ações e cada uma das suas palavras, odiavam com ódio consumado. Contudo, a despeito de ser difamado na terra, Paulo certamente recebeu boa fama no céu. A coroa da glória lhe estava proposta. Depois ele fala, enganador e sendo verdadeiro. Os críticos de Paulo consideravam Paulo um charlatão, um ambulante, um impostor. Contudo, irmãos, Paulo andou com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Ele estava convicto de que a sua mensagem era a verdade do próprio Deus. Paulo não se abalou. Em quarto lugar, diz, desconhecido, entretanto, bem conhecido. Os judeus que levantavam calúnia diziam que Paulo era um João ninguém, a quem faltava autoridade apostólica, a quem podiam denegrir à vontade. Mas para seus filhos na fé, Paulo era conhecido e muito amado. O apóstolo Paulo foi, sem sombra de dúvidas, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história. A palavra aqui, traduzida por desconhecido, traz a ideia de ser ignorante, refere-se a não valer nada, sem as credenciais adequadas. Paulo não recebeu o reconhecimento do mundo do seu tempo. Contudo, Paulo é hoje mais conhecido do que qualquer imperador romano. Irmãos, importa mais receber reconhecimento de Deus do que dos homens. Importa mais ser amado pelos cristãos do que ser odiado pelo mundo. E Paulo sabia e tinha convicção disso. Em quinto lugar, ele diz, morrendo contudo vivendo. Paulo viveu sob constante ameaça de morte. Ele foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enfrentou feras em Éfeso, ele foi atacado por uma multidão furiosa em Jerusalém. O poder divino que ressuscitou Jesus dos mortos, impediu que Paulo sofresse uma morte prematura. A sua vida despertou fúria no inferno e tumulto na terra. Sabe, Paulo, porém, viveu para completar a sua carreira e cumprir cabalmente o seu ministério. Atos 20, verso 24. Sabe, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, não importa os inimigos que se levantam, não importa a tentativa dos inimigos de nos matar, de nos trucidar, não importa. Deus vai nos manter até que cumpramos o nosso ministério. Aquilo que Deus tem reservado para você, querido, é teu, e você irá cumprir. A julgar pelos padrões do mundo, a carreira de Paulo foi miserável. Ele esteve continuamente exposto a perigos de morte, sempre perseguido, sabe? Autoridades civis o perseguiam, multidões furiosas o perseguiam, mas Deus livrou vezes, sem conta.
Portanto, contra todas as expectativas, enquanto o propósito de Deus não se concretizou nele, Paulo escapou da morte. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Em sexto lugar, o texto diz: castigado, porém não morto. Muitas vezes Paulo enfrentou açoites, cadeias, prisões, tumultos, apedrejamento. Contudo, Deus o preservou da morte, a fim de que ele cumprisse o propósito de levar o evangelho até os fins da terra. Era essa a missão de Paulo. Nós cristãos devemos entender. Obrigado, Rotinha. Nós devemos entender que as nossas aflições não é uma indicação da reprovação divina, mas sim, nós devemos nos regozijar nelas como oportunidades que são graciosamente oferecidas por Deus para glorificar o seu nome. Muitas vezes nós não entendemos assim, vem a dificuldade e nós queremos desistir. Nós entendemos que Deus não está aprovando, Deus está me reprovando nisso, por causa das dificuldades? Não. As dificuldades, irmãos, elas não simbolizam, ou não representam reprovação de Deus, mas significa a graça de Deus numa oportunidade que temos para glorificar o seu nome. Deus não castiga seu próprio povo por quem Cristo morreu, pois a nossa punição pelo pecado foi posta sobre Cristo. Sabe, seu Filho, Jesus, sofreu em nosso lugar para que pudéssemos ser absolvidos. Portanto, é incorreto dizer que os crentes sofrem a ira de Deus. Nós estamos livres da ira do Senhor. O castigo mencionado aqui pelo apóstolo Paulo são medidas corretivas de Deus que têm o objetivo de nos levar para mais perto do Senhor. A gente tem um ditado crentez, né? Diz que o crente só trabalha quando, é que nem parafuso, polca. Só trabalha arrochado, né? Se afrouxa, o crente começa, mas quando Deus aperta, aí o neguinho se chega para perto de Deus e tal, né? Em sétimo lugar, entristecido, mas sempre alegre. As tristezas de Paulo vinham por causa das circunstâncias, irmãos, mas a sua alegria vinha da comunhão que ele tinha com o Senhor. Não é que Paulo vivesse sorrindo, não, sabe? Está ali apanhando, glória a Deus. Não, não é isso não. É lógico que ele sofria. É lógico que ele sofria. É lógico que ele vivia entristecido. Mas quando ele buscava a comunhão do Senhor, ele encontrava prazer nisso. E ele sabia, tudo que eu estou sofrendo é para a glória do meu Deus. Em oitavo lugar, ele diz: pobre, mas enriquecendo a muitos. Paulo não era como os falsos apóstolos que ganhavam dinheiro mercadejando a palavra. Paulo era pobre. A palavra usada por Paulo significa extremamente pobre, miserável, indigente. Se fosse lá no Maranhão, ia dizer assim: pobre macaco, né? Acaba que não tem nada. Paulo era assim, né? Completamente destituído de qualquer bem. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha um tesouro mais precioso do que todo o ouro da terra. Paulo tinha o bendito evangelho de Cristo em seu coração. Ele enriquecia as pessoas, não de coisas materiais, mas de bênçãos espirituais. Ô irmão, como nós precisamos enriquecer as pessoas com isso. Ele diz: nada tendo, mas possuindo tudo. Ele não possuía riquezas terrenas, mas era herdeiro daquele que é dono de todas as coisas. Ele tinha tudo. Tudo que é do Senhor era de Paulo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17. O ímpio tem tudo aqui, mas ele nada vai levar. Muitos de nós não temos nada aqui. Na verdade, possuímos tudo. Somos herdeiros de Cristo. E o ponto 4, a importância do amor para enfrentar as tempestades da vida. E ele vai falar exatamente que esse amor deve ser
verbalizado. O amor não é apenas de palavras, mas ele precisa ser verbalizado em atos. E Paulo, no versículo 6, no versículo 11, ele diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios, diz o apóstolo. Paulo, ele não apenas ama seus filhos na fé, mas Paulo declara esse amor. Isso é uma coisa interessante, nós precisamos provar e declarar. Quantas vezes, hoje, você já disse para o seu cônjuge: eu te amo? Quantas vezes hoje, você abraçou seu filho e disse: filho, papai te ama? Quantas vezes você declarou isso? O amor precisa ser verbalizado, nós precisamos falar isso. Eu me lembro de um aconselhamento que eu tive com o Senhor, um casal amado. Eles eram casados há 56 anos, e aquela senhora, chorando, me disse: pastor, o meu marido só me disse que me amava no dia do nosso casamento, há 56 anos atrás. Nunca mais ele me falou isso. Nunca mais ele me disse que eu te amo. E ele, aquele nordestino bem duro, olhou para ela sério e disse: mas eu disse que não te amava? Ela disse: não, é porque não mudou nada, te amo do mesmo jeito de lá para cá. Não mudou nada, eu não preciso mais falar, precisa. E a minha orientação foi: o senhor a ama? Com certeza, pastor. Pode dizer isso para ela? Ele olhou para ela e gaguejou, quase não conseguia falar, mas ele disse: eu te amo. E choraram, ambos. E eu permiti que chorasse aí o tempo necessário, não é? Para que houvesse essa cura. Irmãos, o amor precisa ser verbalizado. Eu vou dar uma dica para vocês que eu faço com minhas netas, tá? Eu ensino desde pequenininha. Eu pergunto para elas assim: quem te ama? Aí digo para elas: o vovô. Quem te ama? O vovô te ama, meu amor. E elas vão aprendendo. E depois, quando elas saem aqui e tal, por exemplo, aqui, daqui a pouco o culto vai terminar, elas vão para a casa delas. Benção, avô. Deus te abençoe, meu amor. Quem te ama? O vovô. O amor precisa ser verbalizado. Fale, irmãos. E Paulo diz: para vós outros, abrem-se os nossos lábios. O amor precisa ser declarado. Depois ele diz assim: alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitados os vossos próprios afetos. Ele fala sobre essa demonstração do amor que nós já comentamos aqui. E depois ele diz: ora, com justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também comigo. O amor deve ser retribuído. Paulo diz: eu expresso meu amor para você, o meu coração está aberto para você. Eu amo vocês. Me dê uma prova que vocês me amam. Porque muitas vezes a gente dá, mas nunca recebe. Para nós é difícil. Não deveria ser assim. Mas nós precisamos retribuir. Então, se a minha parte é fazer a pessoa amada, a parte da pessoa é me fazer sentir amado. Não é? Então, o amor deve ser retribuído, irmãos. Eu quero encerrar aqui, que Paulo conclui essa passagem toda buscando o fortalecimento do seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com Cristo, seu relacionamento consigo mesmo.
e também o seu relacionamento com a igreja. Nas adversidades da vida, irmãos, exercite essa paciência triunfadora. Experimente e viva tudo aquilo que a vida tem para te oferecer. Todas as aflições, mas também todas as alegrias. Ame, prove o seu amor, distribua o seu amor, seja verdadeiro. Pregue a palavra de Deus no poder do Espírito. Amém?